Olá pessoal, bem-vindo à última aula de Arquitetura e Organização de Computadores, essa aula número 18. Nós vamos estudar medidas de desempenho e esse material aqui é baseado principalmente no livro do Peterson Hennessy, Quantitative Approach, e também tem uma boa parte dessa aula que está no livro do Stalins, também no capítulo de multicores, principalmente na parte com diz respeito ao desempenho de processadores. Nós vamos começar a ver essa aula aqui um pouco sobre a questão de consumo de energia, que se tornou uma das principais motivações, principalmente em dispositivos móveis e em notebooks. Além de você querer aumentar a vida da sua bateria, ter baterias melhores, uma questão que pode ser resolvida na arquitetura e organização de computadores é reduzir o consumo de energia e o consumo de potência. Primeiramente, a gente vai ver nesse modelo onde que o consumo de energia é realizado, principalmente num exemplo aqui de memória RAM, onde a gente tem a memória baseada em capacitores, e como é que essa energia se transforma em calor. Primeiramente, se a gente tem uma memória RAM, como a gente viu, a gente vai usar um capacitor para armazenar os estados de 0 ou 1. E a gente vai estudar o que acontece quando esse capacitor carrega ou descarrega, ou seja, quando ele muda de estado. A carga do capacitor é dada por Q, e a gente tem que a carga dele é dada pela capacitância vezes a diferença de potencial entre 0 e dd, que seria o estado 1. Se a carga é dada pela capacitância vezes a tensão, a energia que esse capacitor vai necessitar para carregar é dada por metade da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Só que para carregar esse capacitor, sempre você vai precisar da mesma quantidade de energia que você usou para carregar, metade vai se transformar em energia térmica. Não tem como fugir muito disso. Então, a energia total, que é chamada de energia dinâmica de carga desse capacitor, é dada pelo dobro da carga da energia para carregar o capacitor, que é dado pela capacitância vezes a diferença de tensão ao quadrado. Para descarregar o capacitor é semelhante, só que a gente vai usar metade dessa energia. Metade da energia que estava armazenada vai também se transformar em energia térmica, passando por um resistor quando for descarregar esse capacitor. Ou seja, quer carregue, quer descarregue, a gente vai ter uma perda de energia em forma de energia térmica. E a gente pode até calcular a potência disso, que vai ser baseado na frequência com que a gente carrega e descarrega. Vai dar esse valor aqui. Então a gente tem que a potência é metade da capacitância vezes a tensão ao quadrado vezes a frequência. Esses dois resultados aqui são muito importantes, a gente já vai ver por quê. Aqui está uma cópia de novo da fórmula da equação da potência que a gente consome aqui no nosso sistema. Aqui é a energia e essa aqui é a potência estática. A potência estática é dada pela corrente de fuga com os capacitores da memória RAM vezes a tensão. Ela é um pouco menor do que a potência que se perde dinamicamente, mas deve ser considerada também. Uma análise semelhante pode ser feita também pelos transistores, pela memória SRAM, pela transmissão de dados via barramento. Tudo que tem transição de estados vai ter uma perda de energia em forma de energia térmica. Então as medidas de energia e potência que nós vimos vão afetar três aspectos importantes do desenvolvimento do computador. O primeiro é com respeito à energia, à operação do computador. Se você gasta mais energia, evidentemente você vai precisar de uma bateria com vida mais longa, com duração mais longa, para ficar carregando menos vezes o dispositivo. Isso é especialmente importante em dispositivos móveis. A gente tem que levar em consideração também o pico de dissipação de calor. Todos os chips do nosso circuito, do nosso computador, eles vão ser afetados por isso, no projeto térmico deles. Como a gente vai ter que empacotar esses chips, eles precisam dissipar o calor de maneira que eles não derretam, que eles continuem funcionando, operando numa temperatura adequada. E aí os pinos de terra e de
tensão máxima, de tensão de entrada, eles precisam estar bem distribuídos pelo computador todo, de maneira que não se perca muita dissipação de calor com fios muito longos. E uma terceira coisa que a gente tem que levar em conta é o pico máximo da corrente de alimentação do circuito. Quanto maior a corrente de alimentação que a gente precisa, maior vai ser o ruído que ela vai causar. E causando mais ruído, a gente tem que tomar cuidado com o desacoplamento dos capacitores. Um capacitor pode afetar a carga do outro. E aí a gente pode mudar os níveis lógicos da memória, por exemplo, quando a gente está implementando isso. Então, novamente, é importante projetar os pinos de terra e de tensão de entrada para reduzir ao máximo o consumo de energia térmica nos caminhos do circuito. Nessa figura a gente tem o consumo de energia de dois sistemas. O sistema A, que é o verde aqui com a linha azul, e o sistema B, que é o vermelho. No sistema A gente vê que ele tem um consumo de energia razoavelmente baixo e os picos de consumo de potência dele são mais altos do que o B. Só que o B tem o quê? Um consumo de energia médio maior. No que cada um dos dois vai ser problemático conforme os três aspectos que a gente viu anteriormente? Você saberia responder? Tenta pausar o vídeo e responder essa pergunta. No sistema A, um dos problemas seria o pico de dissipação de potência, justamente porque ele tem uns picos mais altos, né? A gente vê aqui os picos do sistema A. Já o sistema B, ele vai ter que estar mais preocupado com o consumo de energia, porque ele vai gastar energia mais rápido. Então, esses dois são os maiores problemas. O pico de corrente talvez seja um problema também no sistema A, porque uma vez que ele está gastando mais potência, ele também está consumindo mais corrente. Como a gente pode melhorar isso num sistema em geral, principalmente na memória RAM, né? Primeira questão, redução de tensão. Redução da tensão máxima, o nível de tensão máximo. Isso é o que aconteceu da DDR3 para a DDR4. A tensão máxima foi reduzida de 1.5 para 1.203. Lembra-se que reduzir a tensão é uma das coisas mais importantes, porque a tensão aparece elevada ao quadrado na equação da energia e da potência. A gente também pode trabalhar na redução de frequência, em duas maneiras. Ou quando parte do circuito é mais lento, a gente não precisa ficar com o buffer sempre cheio, ou quando o circuito ou parte dele está num estado inativo, não está usando, por exemplo, todos os núcleos de um processador. É possível também reduzir a capacitância por fazer a integração de mais elementos de circuitos, processadores, num mesmo chip. Reduzir distâncias é importante porque todo barramento, todo fio também tem uma certa capacitância. Também outra coisa importante é reduzir a troca de estados. Aqui a gente está trabalhando na redução da frequência com que a gente muda de 0 para 1. Como isso? Usar, por exemplo, o código de Gray. Quando a gente tem um barramento de endereço que a gente vai sempre incrementando de 1 em 1, se a gente estiver usando o código de Gray, apenas um bit vai mudar de um número para o próximo. Então a gente vai evitar ficar fazendo transição de 0 para 1 o tempo todo. E finalmente a gente pode aproveitar a energia de descarga de capacitores. Quando um capacitor ele vai soltar a energia dele para a Terra, ao invés de a gente jogar fora, a gente pode usar para carregar outras partes, outros capacitores em outras regiões.